Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente através das minhas redes sociais, desse canal de YouTube, que é uma maravilha, que foi criado pelo homem, levantado por Deus, para que hoje nós pudermos levar a todos os irmãos de mundo afora a palavra do Senhor. Né? E por isso eu estou nesse meu projeto de ler a Bíblia com vocês, estou lendo o Segundo Testamento, e hoje eu vou ler, continuando, vou ler Mateus, eu estou em Mateus do Segundo Testamento, e vou ler, estou no capítulo 17, hoje eu vou ler para vocês o capítulo 17, porque o Senhor é bom, o Segundo Testamento, basicamente, ele é quase todo sobre a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, durante os 33 anos que ele viveu, da sua vida, do seu nascimento até a sua morte. E como o Senhor sempre foi gracioso, e a sua graça foi derramada sobre nós abundantemente, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu vou aproveitar até fazer contar aqui uma historinha, essa historinha, quem conta ela é o pastor Luiz, da Igreja Videira, e que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem uma unção muito grande no ensinamento e na palavra do Senhor, Eu não vou contar do mesmo jeito dele, mas é uma história bastante bacana, para você entender que realmente o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Havia uma senhora, que ela estava orando ao Senhor, ela estava orando, isso nos tempos de hoje. Ela estava orando ao Senhor pedindo um suprimento, uma cesta básica, uma alimentação para ela fazer a semana toda, passar, porque estava faltando, Ela fez igual naquele tempo, quando Jesus mandou o profeta Elias, a uma cidade lá, porque ela tinha uma viúva que o alimentar, e ela não tinha nada, e Elias praticamente trouxe o suprimento e nunca mais faltou nada para ela. A mesma coisa fez a senhora, A história é muito parecida, E essa senhora estava orando, então, ao Senhor, E deixa aqui um elemento, olhando pela janela, Ela morava na cidade interior, Tinha aquelas casas que geralmente o pessoal do interior de porta aberta, o pessoal mais simples. E o cara olhando pela janela viu a senhora orando e pedindo, Aí ele pensou, vou fazer uma brincadeira com essa senhora, vou pegar e vou fazer ali uma compra, uma cesta básica, vou levar para ela e depois vou dizer que foi eu que dei, não Deus que ela estava orando. E ela pegou, e ela continuou orando, e ele pegou e foi fazer a feira, Quando foi no outro dia de manhã, ele colocou essa cesta, fez uma cesta básica muito grande, muito boa, comprou tudo para a senhora passar a semana, Quando acabar, colocou na porta dela, No outro dia que não abriu a porta, ela viu, ela deu graças ao Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, como o Senhor é bom, eu não mereço, mas o Senhor me trouxe essa cesta, Aí o cara estava esperando ela pegar, quando ela terminou de pegar, que ela entrou e ela acabou de agradecer ao Senhor, ele falou, olha, não foi seu Deus que deu não, foi eu que comprei. Aí ela pegou, quando ela soube da notícia, ela orou de novo e disse assim, ô Senhor, eu te dou glória, por o Senhor ter me dado essa cesta de alimento e ainda ter feito o Satanás pagar. Tá bom? Esse é o nosso Deus. Realmente, as pessoas não creem muito no mundo espiritual, mas funciona dessa forma mesmo, Sempre vai aparecer um Elias, Esse cara, no caso, foi o Elias que entrou lá, Mesmo que do mal, mesmo que com propósitos errados, de tripudiar, de gozar, de fazer gozação, Mas ele realmente foi o que aconteceu, é um fato. Isso é um fato. E as coisas espirituais acontecem dessa forma mesmo, Pois bem, então eu vou falar de Mateus capítulo 17, O capítulo 17 todo, ele está dividido em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 partes, Quase todos os capítulos são divididos em 4 partes. Ele vai falar da transfiguração de Jesus, que vai do versículo 1 até o versículo 13, depois a cura do menino possesso, que vai do 14 ao 21, depois Jesus prediz novamente o seu martírio, que vai do 22 ao 23, e depois Jesus paga o imposto secular, que é o imposto de César, que vai do 24 até o 27. Então vamos ler aqui o primeiro, vamos ler agora a transfiguração de Jesus, que é do capítulo 1 até o capítulo 13. Então vamos lá. 6 dias depois, repare que sempre esses capítulos tem sequência, Quem quiser ver ou antes é só ler o capítulo 15, Aliás, o 16. Então vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte.
E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele Jesus, né? Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para o Senhor, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conhecerão, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam, os discípulos que eles falavam de João Batista, né? Então entenderam os discípulos que eles falavam de João Batista, isso Cristo falando, né? A cura do menino possesso. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então, eu vou explicar mais ou menos aqui essas duas partes, né, do menino possesso e o quê? O que Jesus quis falar aqui no final, né, de tudo? Que alguns demônios, às vezes, são poderosos, realmente, né? E você consegue expulsar assim, mas você tem que orar e jejuar, né? Orar bastante, né? Porque há casos, às vezes, que tem pessoas que estão endemoniadas e demoram a curar. Mas isso quer dizer que você tem que perseverar, que você tem que sempre orar, jejuar, que no momento certo o Satanás vai sair, né? Aí falando aqui lá em cima, quando Jesus se transfigurou, né? E que apareceu Elias, Jesus levou eles, porque isso tudo que Jesus fez com os discípulos, né? Que os discípulos, eles são testemunhas, né? Testemunha que depois eles escreveram o Evangelho, ajudaram a escrever todo o Evangelho que tem do Segundo Testamento, foi tudo escrito pelos discípulos do Senhor, né? Que durante os 33 anos que Jesus viveu, e claro que isso aí vai tirando a juventude de Jesus, que não era criança, aquela coisa toda, fica menos anos, né? Porque Jesus com 12 anos já estava ensinando na sinagoga, mas era uma criança, né? Ele não tinha ainda, o ministério dele ainda não estava pronto, ele não tinha começado, até porque o ministério do Senhor começou quando ele começou a escolher os discípulos, né? Para o seguir, e daí em diante começou. E ele fez esse treinamento, né, com os discípulos, né, para que os discípulos todos aprendessem tudo, né, a expulsar demônios, a crer na palavra, né, e ter fé neles mesmos, né, ou seja, Jesus veio para fortalecer a
fé deles. Por isso que a Bíblia fala que a nossa fé vem pelo ouvir e pelo falar. A pregação é muito importante você ouvir, meu irmão. Às vezes você tem que ler a Bíblia, todo cristão tem que ler a Bíblia, mas se você ouvir pregações de pastores, de pessoas que realmente tenham unção do Senhor, que realmente falem coisas verdadeiras, né? Pelo menos no seu básico, né? No seu fundamental, eu tenho certeza que você vai ficar mais edificado e você vai começar a acreditar na verdade. E aí isso vai te induzir até começar realmente a ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o nosso livro sagrado, praticamente é o nosso guia de vida, né? Porque lá está toda a história de Deus, né? Durante todos os homens que Deus levantou no Primeiro Testamento, toda aquela história, que boa parte dela não é para nós, mas serve, a gente tem que ver para saber, né? E do ciclo da aliança, que é a graça e o favor imerecido que o Senhor Jesus nos colocou a partir dali, quando nós tivemos o Espírito Santo soprado dentro de nós, né? E tivemos realmente nossos pecados apagados. Nossos pecados não foram só perdoados, eles foram apagados. A Bíblia fala que Deus falou que dos seus pecados eu não me lembrarei jamais, né? E o juízo de Deus também que caiu em cima do Senhor, lá na cruz, e que também Jesus, o nosso Deus também nunca vai derramar juízo sobre nós. Está na Bíblia. Isso você pode ler e conferir. Então é por isso que nós hoje, apesar de termos problemas, muitas dificuldades, nós vivemos debaixo da graça, né? Eu acho que nós somos a geração mais abençoada, até mesmo diante das anteriores. Porque hoje nós vivemos no luxo, nós vivemos tudo elétrico, tudo controle remoto, tudo fácil, tecnologia lá em cima, então nós vivemos no ápice, né? A nossa população está bem grande, temos tecnologia na área de saúde, educação, tudo que é lugar, transporte, tudo, mobilidade, tudo que nós temos tecnologia. Então, nós somos muito abençoados. Nossa geração, essa nossa geração depois de Jesus, ela foi muito abençoada. Então, meu irmão, creia, né? Creia na palavra do Senhor. Pois é, voltando ao tópico, né? Então, Jesus queria mostrar para os seus discípulos as coisas poderosas dos céus, né? Começou a mostrar detalhes, né? E então, Jesus foi lá no morro com eles, levou lá 3 para ser as testemunhas e fez, né? Transfigurou-se, né? Fez eles verem Elias e Moisés, né? Que eles tinham eles tinham aquilo ali, era um sonho, né? Tanto que se ele tivesse uma foto, para bater uma foto, uma câmera, para naquela época, para fazer uma selfie, quem não queria fazer uma selfie com Moisés, em pessoa, né? Com Elias. Mas não, ali foi uma coisa rápida, que eles tiveram aquela visão, mas que depois eles viram, mas depois a visão desapareceu, e a visão verdadeira que ficou foi do Senhor Jesus. Jesus é como que dissesse assim, eu vou mostrar para vocês Elias e Moisés, mas eles não são o caminho sou eu, eles são servos e eu sou o filho. Ele era o filho de Deus, e ele é a verdade, o caminho e a vida. E os discípulos, a partir dali, começaram realmente a crer no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi muito bom para eles, né? Então, essa parte aqui da transfiguração, e depois eles pediram o segredo para poder, né, deixar para falar quando ele realmente tivesse já sido ressuscitado, né? Porque, para não promover aqueles alardes, né? Jesus curou muitas pessoas, e durante essa escolha também ele pedia, para poder não ter aquele turbilhão de gente, que já tinha muita gente seguindo Jesus, né? Muita gente mesmo. Cerca de umas 20 mil pessoas seguiam Jesus. Mas já pensou se tivesse 100 mil, 200 mil pessoas, né? Ia ser um tumulto muito grande, né? E ele tinha que ter o tempo dele para concluir o ministério dele. Ele veio ao mundo com um propósito. Fazer esse ministério, concluir esse ministério, depois subir aos céus, descer à morte, descer as baixas temperaturas e depois ressuscitar, demonstrando que nós também iremos passar pelo mesmo caminho, porque nós somos parte do corpo de Jesus. Nós somos parte do corpo de Jesus, ou seja, nós somos parte de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de nós é uma parte de Deus. Então, meu irmão, você pode se sentir glorificado, porque todas aquelas promessas que Deus tem para nós nos céus, e quando nós tivermos a coroa e um novo corpo glorificado, meu amigo, você já é glorificado. Você vai ser mais glorificado ainda. É brincadeira, né? Então, continuando. Agora vamos agora passar para, né, a outra parte, né? Jesus prediz novamente o seu martírio, né? É do 22, versículo 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus,
O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristecerão muito. Isso quer dizer que eles só foram ver a verdade que tinham matado o Filho de Deus depois que tinham ressuscitado, depois que viram toda aquela manifestação, né, dos céus e da terra, né, de Deus. Então eles realmente viram que mataram o Filho de Deus, né? E os discípulos e a família do Senhor, todo mundo ficou triste, né? Realmente ficou triste, né? E eles ainda estavam naquele patamar de não acreditar se Jesus realmente iria ressuscitar, né? Prova essa que na reunião deles lá, Tomé não acreditou. Tomé queria pegar nas feridas, queria pegar onde ele foi ferido com a lança na barriga, né? Para tudo isso, Jesus chamou ele num determinado momento, né? E chamou ele lá e vem cá, Tomé, toque-me. E Tomé tocou e realmente foi comprovado. Então, isso aí tudo é poder, né? Porque o povo naquela época também é tão incrédulo quanto hoje, tinha muito. Mas Jesus provou. Agora vamos à parte. Jesus paga o imposto secular, que vai do 24 ao 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Toma e dá por mim e por ti. Então, o imposto naquele tempo era o quê? 2 dracmas, né? Que tinha que pagar, né? Por imposto de cada pessoa, né? E Jesus fez o milagre mandou Pedro, né, ir pescar, e lá veio um peixe com estérter na boca. O estérter era uma moeda mais valiosa. É como se fosse, por exemplo, uma cédula de R$5 que cobrava imposto, e ele achou no peixe uma nota de 100. Acabava, ó, entregue, dê para mim, para você e para todo mundo. Então, isso aí, para Jesus não ficar devendo nada a ninguém. Jesus não deve nada a ninguém. Os céus estavam abertos para Jesus. Se ele tivesse desistido de se sacrificar por nós e tivesse subido aos céus, os céus estariam lhes abertos, né? Todos os anjos iriam levá-lo, porque ele não pecou, ele quebrou a lei, ele seguiu a lei. Ele é o nosso Deus, mas ele não quis isso. O que ele quis? O que ele fez? Por amor a nós, por amor àqueles discípulos, que eram a família do Senhor Jesus, de fato, terminou sendo aqueles discípulos, que eles que andaram com Jesus a maior parte do tempo do ministério do Senhor, quando ele estava cumprindo o seu propósito, né, de andar, de curar, de andar por ali, ele curava um e ia embora, curava outro, mas os discípulos estavam com ele o tempo todo. Os discípulos nunca o abandonaram, sempre tinha discípulo com ele, e quando não tinha, todos estavam um pouco. Jesus nunca andou sozinho, sempre estava com ele. Jesus é que pedia, às vezes, para ficar sozinho, para ir orar no morro, mas eles ficavam lá de prontidão, embaixo do morro, embaixo de uma árvore, esperando Jesus. Eles não deixaram Jesus. Então a família do Senhor Jesus, naquele tempo, foi aqueles discípulos, né? Então eles foram uma família unida. E claro que eles tinham uma vida pessoal, de vez em quando encontravam as mulheres, voltavam, né? Porque Jesus ele também andou num círculo ali menor, né? Andou só naquela região. Porque depois que andou nas nações, Jesus treinou os discípulos justamente para isso, para depois eles levar o evangelho em todas as nações. Mas isso só foi depois da morte dele, da crucificação, e quando ele ressuscitou, né, que teve aquele grande avivamento, que milhões de pessoas foram batizadas, falaram em línguas, e aí foi quando, a partir dali, eles começaram, né? E depois Jesus levantou, aí teve um dos discípulos que foi o Judas, né, que o traiu e foi condenado. Mas depois que colocou Jesus, o próprio Deus levantou Paulo. E Paulo também era um perseguidor da igreja. Paulo era um perseguidor da igreja, um pecador inveterado. Mas Deus quis usar Paulo, né? E Paulo, hoje, Paulo terminou se tornando um dos maiores apóstolos, né? Ele que escreveu, a maior parte do evangelho foi escrita por Paulo, né? Ele junto com Lucas, né? Então ele escreveu, né,
aquele outra pessoa, aquele outro rapaz que era médico também, que praticamente ficou preso na cadeia. Não, ele não era preso, era livre na verdade, mas ele o tempo todo lá com Paulo, escrevendo o Evangelho. E todos os livros de Lucas foi transpassado, né, foi ditado por Paulo, né, e Paulo terminou sendo responsável por boa parte do Evangelho que tem hoje aí, né, e dos outros apóstolos, né. Então, isso é maravilhoso, saber que o nosso Deus, ele teve todo o cuidado de deixar a palavra, né, e hoje a palavra ser ministrada, né, e o pouco entendimento que a gente tem, que eu tenho, eu também estou passando para você, o Espírito Santo está me mandando fazer isso. Mas eu aconselho você também, você pode ler a Bíblia, né, eu quero que você, independente da igreja que você está, se a sua igreja não tem esse hábito de promover para que você leia a Bíblia, eu estou te falando, leia a Bíblia, entendeu? Procure se aproximar da palavra do Senhor, porque os finais dos tempos estão chegando, né? E já está na hora de você buscar a sua coroa, né? Não é nem mais a sua salvação, que você já está salvo, a sua salvação já foi dada há 2000 anos atrás de graça, que você quisesse ou não, sem você precisar fazer nenhum tipo de obra. Mas é bom, meu irmão, agora você chegar, você também compartilhar a palavra, você tentar seguir os caminhos de Deus. Não estou dizendo que você vai ser santo, que nós não somos santos, somos pecadores, mas não se liga com o pecado não se preocupa com o seu pecado. Se preocupa com Jesus, se preocupa com o sangue. Procura fazer de tudo para esse sangue te cobrir. Usa esse sangue como fosse seu manto sagrado, como fosse o seu cobertor de noite, que é para poder você ser glorificado, porque quando um se converte, quando um renasce de novo e crê no Senhor Jesus, os anjos do céu fazem festa. Você é festejado no céu em seu nome, pelo seu Espírito, então você é glorificado. Amém? Meu irmão, fiquem na graça e na paz do Senhor, se inscreva no meu canal, tá? Acompanhe meus vídeos aí, entendeu? Meus vídeos são uns vídeos longos, porque é impossível você falar de Deus, falar sobre a generosidade, a misericórdia, o favor e a graça do Senhor que é nos dada todos os dias imerecidamente. É difícil, é impossível você falar isso em 2, 3 minutos. Então, se você é aqueles que gostam de coisinhas curtas, então não veja a minha ministração, aqui é o meu vídeo. Mas se você tiver paciência, ouvir, eu sei que você vai ver muitos erros de português, eu não sou perfeito, já te falei, não sou formado em nada, sou uma pessoa comum igual a você, né? Mas eu entendo que a palavra do Senhor, ela pode ser pregada por qualquer um de nós, não precisa ser um pastor não precisa ser formado não precisa ser... Ter passado 30, 40, 50 anos na igreja, não. Aleluia, se você já tivesse o tempo todo, sinal que você sabe demais. Talvez até você não queira escutar o que eu estou falando, talvez você ache besteira, porque você sabe de tudo. Mas se você quiser ouvir, quiser depois se comunicar comigo, né? Dar o seu apoio, né? Eu estou levando a palavra mais para quem não conhece nada. Mais para quem não conhece nada e mais para quem conhece pouco. Mas se o irmão também ouvir, né, e for boa e gostar, continue ouvindo, se inscreva no meu canal, tá? Compartilhe essa palavra, tá? E vamos fazer isso, vamos todos nós formarmos uma união grande. Vamos colocar muito vídeo na internet falando da palavra do Senhor. Se você não quiser falar, se você for um pouco inibido, você achar que você não tem competência de fazer, ora ao Senhor, ora ao Espírito, pede a Ele sabedoria, pede a Ele paciência, pede a Ele discernimento, que você vai entendendo um pouco e você vai... Eu estou sendo treinado, eu estou há pouco tempo na fé, esses meus vídeos são iniciais. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, meus vídeos estarão bem melhores, né? Porque eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus vai nos edificando de glória em glória, glória em glória, dia após dia. Nós vamos aprendendo, vamos ficando mais fortes e com certeza a palavra vai ser melhor de ministrada, mas eu acho que deu para você entender muito bem o meu contexto, né? O que eu quero passar para você, né? O nosso Deus, Ele é glorioso. Amém? Fiquem na graça e na paz do Senhor e até o outro vídeo.